Oi, gente, tudo bem? Calma, você não tá no canal errado. Esse sim é o canal do Pastor João, uma mensagem para você. Só que eu sou Juliana Gomes, neta dele, e eu sou a pessoa por trás de tudo isso, gente. Eu que edito, eu que dirijo, eu que gravo junto com ele. Então é um trabalho em conjunto que a gente vem fazendo há semanas. Então eu agradeço todas as mensagens que vocês têm mandado perguntando quem é que tá por trás de tudo isso. E continuem, por favor, curtindo os vídeos, compartilhando, porque essa parte também é muito importante. Eu não sou o Pastor João, mas ele tem uma mensagem para você. Quero conversar com você nessa oportunidade sobre o pecado nosso de cada dia. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 6 o seguinte: E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel e para a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Eu quero que você pense na vontade de Deus para a nossa vida é a seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Mas aqui e ali, quando percebemos, estamos pecando. E o pecado é o estado mau da alma, é errar o alvo, é a intromissão da vontade humana na esfera da vontade divina. Que fazer então? Vamos refletir o pecado de alguns homens mencionados na Bíblia. Caim invejou a oferta de Abel, que ofereceu as primícias do seu rebanho, agradando sobremaneira a Deus. Por isso o matou, cometendo assim o primeiro homicídio. Somente 2 homens são mencionados na Bíblia por terem andado com Deus: Noé e Enoque. Enoque é mencionado como aquele que andou com Deus, e Deus o tirou da terra dos viventes para viver para ele. Entretanto, Noé, o nosso grande Noé, após agradar a Deus, plantou uma vinha e se embebedou a ponto de perder os sentidos. Gênesis capítulo 9, versículo 21. Abraão, homem sincero e temente a Deus, Deus mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, e fosse para uma terra que ele mostraria, com a promessa de que faria de Abraão uma grande nação. Ele obedeceu. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E o Senhor lhe falou, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando em sua peregrinação ele entrou no Egito, ele teve medo, porque a sua mulher, Sarai, era uma mulher de beleza muito grande. E ele ficou com medo e combinou então com ela que dissesse que era sua irmã, com medo de que os egípcios o matassem para ficar com a sua esposa. Os irmãos de José o invejavam por ser ele o preferido de Jacó. E lançaram num poço e depois venderam como escravo. Moisés matou um egípcio que maltratava um hebreu. Saul era vaidoso, e quando o Senhor se retirou dele, quando retirou dele o seu espírito, deixou o Senhor e consultou a pitonisa de Endor. Davi, homem segundo o coração de Deus, foi vitorioso nas batalhas, temia o Senhor, andava nos seus caminhos, até o dia que ficou ocioso no palácio e pousou os olhos na bela Batseba, mulher de Urias, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real,
e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa de vista. Por causa dessa olhadinha na mulher do próximo, cometeu adultério e homicídio. A advertência divina para Caim foi o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O semblante de Caim decaiu. Significa que o seu semblante revela a sua atitude, ou talvez revele a promessa de Deus, oferecendo a ele o perdão. Se Caim mudasse o seu coração, se todavia permaneceres no mal, eis que o pecado jaz à porta. É a figura de uma fera a ser domada e domesticada. Ela está sempre à espreita do homem para levá-lo a pecar. O pecado, desejo de atacar sua vítima, o homem, é que deve ser conquistado, mostrando a única maneira pela qual o pecado pode ser conquistado, derrotado. A advertência divina para Caim é a mesma que Deus faz a cada um de nós. Deparamos na vida de Caim o pensamento humano em oposição à revelação divina. Andamos sempre na contramão da vontade de Deus. A vontade humana em oposição à vontade divina. É necessário harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, com a vontade divina. Salmo 37, 7 e 8 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa atitudes, astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. O orgulho humano em oposição à humildade que Deus requer. O Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Tem que haver harmonia entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O ódio humano em oposição ao amor divino. Deus não habita num coração cheio de ódio e de rancor. João 15, 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A hostilidade humana em oposição à comunhão divina. Gênesis capítulo 4, versículo 16 diz assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Caim preferiu sair da presença do Senhor Deus. Foi nessa presença que o pecado foi cometido. Ele desprezou o convite ao arrependimento e ao perdão. Depois disso, Caim se empenha em criar uma civilização independente de Deus, uma civilização autossuficiente, aquilo que o Novo Testamento chama de mundo. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se fizermos uma autoavaliação do nosso dia a dia, perceberemos com tristeza o nosso pecado de cada dia. O que fazer? Enoque viveu cada momento na presença do Senhor. Gênesis 5, 24 diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte,
e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Noé, Abraão, os irmãos de José, Moisés, Davi, reconheceram o seu pecado. Foram úteis na causa do Senhor. Davi nos dá um maravilhoso exemplo de arrependimento e confissão a Deus. O Salmo 51, versículos de 1 a 4, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que parecia mal aos teus olhos. Saul, rei de Israel, enquanto tinha unção de Deus, fez o seu trabalho como rei, mas quando se distanciou de Deus, o Senhor não lhe respondia mais, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Desesperado, pois, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. 1 Samuel 28, 7 diz assim: então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Essa atitude de Saul selou os últimos dias do seu reinado. Foi abominação ao Senhor. A semelhança de Davi, o nosso pecado está sempre diante de nós. O que fazer? O conselho do apóstolo João é o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Confissão a Deus, arrependimento sincero, não desejando mais cometer pecados. Tenha uma atitude dessa, compartilhe com Deus e você será extremamente feliz e abençoado. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos então. Querido Deus, como no dizer de Davi, os nossos pecados estão sempre diante de nós, os nossos pecados de cada dia. Nós não somos perfeitos, Senhor, mas pela mediação de Jesus Cristo, nós chegamos ao Teu trono de graças e suplicamos: perdoa, Senhor, o nosso pecado, toma-nos nas Tuas mãos e torna-nos uma bênção para aqueles que vivem ao nosso redor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.